As notícias sobre os problemas da CP não param de sair em toda a comunicação social. Cada dia que passa, ficamos a conhecer mais uma má prestação, mais um mau desempenho e mais uma incapacidade. Desde o ar-condicionado que não funciona nos Alfa, desde a redução da oferta, passando pelos constantes suprimentos de circulações, passando pela falta de disponibilidade de uma frota envelhecida, até à baixa execução do orçamento previsto para o investimento, ou pelas cativações financeiras a que está sujeita, ou até mesmo à falta de fiscalização, a lista de más notícias é interminável. Mas cuidem-se os responsáveis, pois o verão quente da CP ainda agora começou. E mesmo que venha chuva e vento favorável, a temperatura nesta empresa ainda vai subir muito mais. Certo é que a degradação do serviço público é evidente, notória e sentida pelos clientes. Estranha-se agora o silêncio daqueles que há bem pouco tempo se indignaram com o alegado incumprimento das obrigações de serviço público que os CTTs estão obrigados, a quando da sua redução da rede de serviços. Aqui, talvez por ser uma empresa privada, clamaram pela sua nacionalização, verbalizada em declarações indignadas, sempre no prime time de todas as televisões. Mas aqui, na CP, empresa pública, os critérios já são diferentes, são menos exigentes e muito mais flexíveis. Os mesmos acérrimos defensores do serviço público que os CTTs têm de prestar estão agora em silêncio absoluto, tal como o Governo, achando ambos que nada se passa e o rolo de notícias dos últimos dias em nada afeta os clientes, tendo estes uma percepção errada da realidade e não passando tudo isto de uma ilusão e uma cabala montada pelos terríveis neoliberais. Sendo uma empresa pública, tudo vai bem, mesmo sem comboios a circular. É o início do fim, dizem uns. A CP entrou em colapso, dizem outros. Desenganem-se uns e outros, pois quem entrou em colapso foi a tutela, que nada explica, nada diz e que muito provavelmente, sabemos todos como isto funciona, deverá ter condicionado qualquer tentativa de justificação, esclarecimento ou explicação aos seus clientes por parte da CP. Tudo isto poderá significar o fim, mas é o fim de um estado de graça da tutela que, no que respeita à CP, durou 3 anos. Foram 3 anos sem apresentar uma visão sobre o futuro desta empresa. Empresa estruturante, na mobilidade das pessoas, na coesão territorial, na economia, ainda por cima, com o início da liberalização do mercado ferroviário, marcado já para início de 2019. Foram 3 anos sem a definição de uma estratégia para esta empresa pública. Foram 3 anos sem uma qualquer ideia para resolver o que quer que fosse. Foram 3 anos de chumbos de soluções apresentadas pela anterior administração, mas também por esta que está agora em vigor. Foram 3 anos de silêncio, de omissão e de descuro. O argumento de que o desinvestimento que o anterior governo aplicou à CP resultou na atual situação é um argumento curto e frouxo, mas é sobretudo um argumento pouquinho e falso, pois já passaram 3 anos deste governo e tudo se manteve igual e nada foi alterado. É sabido do descuro que o Estado tem desde há 3 décadas na ferrovia e na CP. É sabido que o problema não está nem nunca esteve nas equipas de gestão que passaram por esta empresa, pois muitas eram de grande qualidade e de grande competência, estando hoje muitos dos seus elementos à frente de grandes companhias em Portugal. Na CP, as administrações podem ter grande capacidade e grande conhecimento, mas o acionista reduz tudo isto a quase nada, tornando-as sempre no elo mais fraco e a ter que suportar a incapacidade e a incúria das tutelas e dos governos. O problema sempre esteve do lado do acionista, que sempre se comportou como ausente, fraco, sem visão e sem qualquer estratégia. Numa frase, foi e continua a ser o único responsável pela enorme destruição de valor económico na CP. O caso da CP é a confirmação de um vazio de soluções da tutela, mas elas existem, só que estas estão condicionadas por dogmas e ideologias que provam a incapacidade e o insucesso desta governação.